integrante do time, Jordan Hohenfeld. Brabo demais. Máximo respeito. Tirou onda demais. Jordan Hohenfeld. Ah, conheço? Jordan Hohenfeld. Ela nem precisa soltar ping-pong. Diga que eu tô só. Eita, Jordan! Palmas pra... O Jordan Hohenfeld. Bom, esse é o Jordan Hohenfeld. Pra quem não sabe, o músico precisa ter muita disciplina e alta performance pra chegar nesse nível. Ele já ganhou vários campeonatos e seria muito legal ter ele aqui em casa, né, pra conversar. Quem sabe um dia. Pera aí, deixa eu mentalizar. Caraca, você eu tô aqui, apareceu ué. aqui. Meu pensamento é forte. É, sim. Tava aqui conversando com o Jordan que a alimentação é muito importante para os atletas, né? É. Porque assim, às vezes você tá comendo fora do normal, fora do seu padrão, assim, tá comendo fritura, muito doce. E o atleta no dia seguinte já sente, não tem a mesma disposição. E você que é músico, que treina pra caramba, tem as mãos mais ágeis que eu já vi. Você que tá dizendo. E aí, como é que você se sente, assim, em relação à alimentação? Então, como você tava falando, né? Para você chegar a um determinado nível, que diz você que eu tenho, você precisa treinar durante muitas horas, né? E você precisa ter vigor para isso, né? Você precisa ter energia para isso. E eu comecei a perceber que quando eu tinha uma alimentação com muita fritura, eu não tinha tanta disposição. E, por exemplo, teve uma época que eu estava fazendo jejum intermitente. Nessa época eu tinha muita energia, sabe? E era engraçado que quando eu passava, por exemplo, 24 horas, quando no final das 24 horas eu ia comer qualquer coisa, parece que quando eu comia, minha energia descia. Isso muito provavelmente por conta da escolha da alimentação que eu fazia. Muito provavelmente não era a melhor alimentação. Mas parece que no momento onde eu estava sem comer, era o momento que eu tinha mais energia. E quando eu comia, minha energia descia. E aí, porque você, por exemplo, eu tenho uma meta de estudar pelo menos 4 horas por dia. Apesar de que nem sempre eu cumpro e apesar de que muitas vezes eu fico muito mais. Já cheguei em concursos, por exemplo, a treinar um mesmo trecho durante quase 48 horas. Também foi o meu limite, né? E eu fiquei até com um baldinho de gelo assim, do lado, botava a mão, tudo. Então, é necessário você ter uma disposição física para isso, né? Resistência. E você precisa ter muita resistência, né? Afinal, os dedos também possuem musculatura e para você fazer um solo, para você fazer uma frase, né? Você precisa ter resistência nos dedos, né? Um violão, por exemplo, você precisa ter uma resistência até um pouco maior, né, por conta da densidade da corda e tudo. Então, você precisa ter resistência e precisa ter força física. Então, a alimentação está diretamente relacionada a tudo isso. Um bom alongamento, um bom descanso, uma boa alimentação. Exatamente. Tem gente que acha que só o esporte, corrida, musculação que exige do nosso físico e na verdade a música, além da concentração, da disciplina, também exige da musculatura. E se você não estiver bem alimentado ou bem disposto, você não vai treinar tanto que você treina. E o preparo físico também, eu costumo dizer que é exatamente igual ao de um atleta. Porque muito provavelmente quando você tá lidando os primeiros acordes, você não consiga tocar determinadas coisas e com o tempo você vai evoluindo. Da mesma maneira que um atleta ele pode ter chegado ao mais alto nível, mas se ele passa um longo tempo sem treinar aquilo, sem estar praticando, ele provavelmente vai diminuir o resultado, né, o nível do resultado. E aqui é a mesma coisa. Tem determinadas coisas que eu consigo fazer se eu estiver treinando aquilo ali durante por pelo menos um mês. Tem determinadas músicas, tem um vídeo mesmo que eu gravei, um vídeo de 2015, antigaço esse vídeo. A imagem tá até engraçada, assim, a imagem não tá tão boa. Mas é uma das músicas mais difíceis que eu já toquei. É uma música que você me pediu pra tocar agora, eu não toco ela agora. Porque ela precisa de um preparo de resistência
que naquela época eu estava treinando, eu estava passando por um processo para conseguir entregar aquela música. Então é o mesmo processo que você que foi fisiculturista, sabe que você precisa passar por todo um processo para entregar aquele físico do momento. E talvez se te encontrasse há 4 meses atrás, você não estaria com aquele resultado, mas você precisa daqueles 4 meses para entregar aquele momento. Perfeito. Então tem muito do momento, o preparo para entrega de um momento único, né? Que legal isso. Acho que a maioria das pessoas não param pra pensar nisso, elas assistem um show e acham que aquilo ali é o normal, né? Que já é um dom, que já que é um nasce dom com que você, né? Só inspiração sem transpiração, né? Exatamente, né? Realmente. Exatamente. E essa questão que você falou de sentir a diferença quando você está em jejum, da energia, e quando você alimenta, é interessante demais, porque a gente exige muita energia para digerir a comida. Sim. Principalmente se for uma comida muito gordurosa, algo muito pesado, muito calórico, e aí seu corpo realmente tem que dar energia para aquilo ali, para que você consiga fazer uma digestão legal. E quando você está há um tempo fazendo o jejum intermitente, que é uma ferramenta incrível, de forma adequada, isso pode ser maravilhoso para você. E cada pessoa responde de uma maneira diferente. Então não tem uma coisa única, é algo que realmente é individual. Por isso que eu não posso dizer, uma ferramenta é boa ou ruim. Depende pra quem. Verdade. Em que época. Eu conheço muita gente que não se deu muito bem com o jejum intermitente, passou mal, como você falou. E você, como faz shows à noite, muitas vezes, é complicado também ficar muitas horas sem comer e logo depois manter um jejum intermitente. Você tem que fazer uma refeição mais calórica pra ficar tantas horas sem comer. E desde que quando você se alimente bem. Porque não adianta você ficar horas do dia sem comer, diminuir a sua janela alimentar e nesse momento que você tá comendo, você comer mal. Então, verdade. tem várias outras variáveis, não é só jejum intermitente. Tipo, como se fosse tudo igual. Sim. Tem muitas variáveis. E provavelmente você, como se sentiu bem nessa época, deve ter se alimentado bem enquanto estava comendo. Então dá uma palhinha aí pra gente. O que é que você acha que eu deveria tocar de estilo? Acho que pode ser isso, né? O que estiver no seu coração. Não gostei. Mas e a parte de encerramento que você falou? Temos que falar alguma frase pra encerrar, não sei o quê. O YouTube já tá cheio de encerramento, acho que o nosso vai ficar assim mesmo. Então pronto, foda-se. Gostei.